Olá, chicos, Profe Pri por acá e hoje eu vou te dar uma aula sobre cacofonia, tá? Que é um aspecto bem específico do espanhol e eu preciso que você entenda esse assunto, tá? Principalmente se você vai fazer alguma prova de espanhol para obter o certificado de espanhol. Quem vai na Argentina ou quem quer estudar na Argentina, entre toda a documentação necessária, também precisa apresentar um certificado de espanhol, tá? E esse certificado de espanhol você obtém através de uma prova de espanhol. No meu canal do YouTube tem vários vídeos explicando o que são essas provas, o que cai nessas provas e como fazer essas provas, tá? Aqui hoje eu vou falar sobre cacofonia para você entender. Porque, por exemplo, em espanhol, ao invés de dizer la água, se diz el água, tá bom? Então vamos lá, entenda uma coisa. Em espanhol existem os artigos, que nem no português, né? Artigo feminino, artigo masculino. Em português nós temos o artigo feminino a e o masculino o. Em espanhol nós temos o artículo feminino la, o plural é las, o artículo masculino é el e seu plural é los, tá? Então a primeira coisa é você entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que o espanhol é um idioma altamente fonético, ou seja, os sons são muito importantes. E aí a cacofonia se justifica, porque cacofonia é uma regra fonética, tem a ver com os sons do espanhol, tá? Bom, então, agora vamos lá. Terceira coisa que você precisa entender, que é bem óbvio, mas para entender cacofonia eu preciso dizer, tá? Com substantivos femininos, a gente usa artigo feminino. Com substantivo masculino, a gente usa artigo feminino. Então, por exemplo, la computadora, el coche, né? O computador, o carro. Computador em espanhol, então fica feminino. Por isso, la computadora, el coche, tá? Só que acontece que em espanhol, palavras que mesmo femininas comecem com a tônico, ou seja, que a sílaba tônica seja a primeira e que seja com a gente usa o artigo masculino. A palavra continua sendo feminina, tá? Isso só vai acontecer, inclusive, no singular. E por que acontece isso? Olha a palavra água, começa com a. Então, a gente teria que usar o artigo feminino lá e ficaria la água. A com a daria o quê? Cacofonia. Cacofonia é como gaguejar. Então, para evitar que dois sons iguais fiquem ali um do lado do outro, a gente diz el agua, el área, helada, el alma, tá? São todas palavras aqui que eu falei que começam com a letra A e a sílaba tônica é ali a primeira. Então, para que não haja um choque ali dos sons, a gente troca o artigo. A palavra continua sendo feminina, inclusive se ela for para o plural. Aí essa palavra não precisa mudar o artigo antes dela, por exemplo, las hadas, que seriam as fadas, sim? Então, a letra E se corta la cacofonia. Se fosse no singular, não. Helada e não laada, tá? Então, essa regra serve tanto para falar como para escrever em espanhol. É muito importante que você observe. Existem outros casos de cacofonia que eu vou fazer outros vídeos aqui para você entender, mas esse é o principal, que é um caso de uso de artigo e tem a ver também com fonética, que é o estudo dos sons em espanhol, tá bom? Bom, então eu quero que você curta aqui esse vídeo se você gostou realmente, se realmente te ajudou a entender um pouco mais sobre o idioma espanhol. Comenta aqui, marca aquele amigo que não quer estudar o espanhol, que está viajando por aí, para ele entender também um pouco mais. E comenta aqui comigo se você entendeu e quais são as suas dúvidas e dificuldades para aprender espanhol, tá bom? Um beijo enorme, nos vemos no próximo vídeo.